Nós celebramos o 12º domingo do tempo comum e a palavra de Deus hoje nos exorta, nos traz um questionamento fundamental sobre quem é Jesus para cada um de nós. Sabe, essa pergunta não é muito simples de responder não, porque teoricamente, na lógica, nós até sabemos, vamos supor, ninguém aqui questiona qualquer atributo de Jesus, não é verdade? Ele é o Senhor, Ele é nosso Deus, Salvador. Eu tenho certeza que você tem bons sentimentos para Jesus, não é verdade? Então o povo, você tem lá um versículo bíblico no seu Instagram, não é? Aí atrás tem o seu signo, herege. Tira essas coisas de lá. É só o versículo bíblico, não é verdade? Então todo mundo tem bons sentimentos. Nós sabemos quem é Jesus. Mas a grande questão é a seguinte: o que a minha vida tem afirmado do lugar que Jesus de fato ocupa na minha vida? Perceba que Jesus está num retiro. Ele saiu, ele foi num lugar retirado e estava rezando lá com seus discípulos. Aí no momento ele pergunta para o povo: o que estão falando de mim aí? Quem aqui é curioso? Levanta a mão. Eu sou, você não é? Ah, vocês não são não, ó. A mulherada, não sou. Você quer arrumar uma briga com a sua esposa? Quem é casado, levanta a mão. Pode baixar. Manda 5 mensagens. Apaga. Você vai arrumar um problema pro resto da semana. Todo mundo aqui tem curiosidade, mas Jesus não está curioso para saber a opinião das pessoas. Ele não está inseguro da sua missão. Ele quer saber qual que é a percepção e o grau de intimidade que os discípulos têm com ele. Qual que é o nível de discipulado que eles têm vivido. Porque, tal como hoje, naquela época, cada um esperava o Messias segundo o seu gosto. Havia os fariseus que esperavam o Messias cumpridor da lei, os saduceus que esperavam o Messias fiel, cumpridor da liturgia. Haviam os da corte de Herodes que esperavam que o Messias viria da própria corte. Haviam aqueles que esperavam que os essênios, através do jejum, de uma vida austera, que assim o Messias viria. Havia também aqueles, os zelotas, e um grupo menor, os sicários, que pensavam que o Messias viria através das revoltas, dos tumultos, das lutas armadas. Enfim, cada um tinha um Messias segundo o seu gosto. E no fundo, cada um vai projetando um Deus segundo a sua necessidade. E Jesus vem mostrar que não é isso que ele veio trazer. Não é nada disso. E é interessante que as pessoas até tinham uma opinião boa a respeito de Jesus. Uns diziam que ele era João Batista, que era uma autoridade muito forte na época. Imagine Elias. Elias é a expressão máxima do profetismo no Antigo Testamento. Ou mesmo Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, apesar de não terem toda a compreensão de Jesus, eles sabiam que ele era um homem de Deus. No entanto, eles queriam um Deus segundo a sua própria imagem. Sabe que tem um filósofo alemão, ateu, ele chama Feuerbach. E quando eles começam a desconstruir a imagem de Deus, ele vai dizer que há uma tese, que ela é meio, uma palavra difícil, que fala hipostatização da imagem de Deus. O que significa isso? Ele vai dizer, contrariando aqueles que creem, que cada um cria a imagem de Deus segundo a sua fragilidade. Então vamos supor, a pessoa carente cria a imagem de um Deus consolador, a pessoa que quer prosperar um Deus que ele é provedor, e portanto, como se Deus fosse uma imagem criada a partir das minhas misérias e limitações. Olha, é claro que ele está errado. E um ponto, Deus não é uma imagem criada, ele é uma realidade. Mas ele está certo. A gente usa Deus para muleta nossa muitas vezes. Nós queremos um Deus que seja do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, um Deus que não incomoda a minha vida, um Deus que deixa do jeitinho que está bom. Esse Deus que nós queremos, mas esse não é o Deus de Jesus Cristo. Jesus coloca critérios para o seu segmento e ele apresenta algo que vai contra o projeto dos discípulos. Ele frustra os discípulos. Pedro, ele acertou a resposta, mas ele errou a interpretação. Nós vemos ao longo do período que Pedro ele vai demorando para entender quem é Jesus, até que ele nega. Só depois que o Espírito Santo desce é que Pedro se torna aquilo que é para ser. Fala para quem está do seu lado: Deus vai te frustrar. Nossa, eu vim animando vocês hoje, né? Ah, que delícia ouvir isso. Frustração é o pior sentimento que tem, na verdade. Seja a frustração no relacionamento, seja de casal, de amigos, no trabalho. Como que a frustração mexe conosco, na verdade? Quando você vai lá e empreende algo e dá errado, e não foi nem culpa sua direta,
aquele sentimento de impotência. Acho que o pior sentimento é aquela expressão nadei e morri na praia. Aquela sensação de esgotamento, de impotência, que todos nós faremos uma vez na vida. Só que a diferença é que a vida faz isso com a gente de maneira fria, muitas vezes sórdida, muitas vezes por traições que nós nem está ao nosso alcance, e nós passamos por isso, e temos que levantar, sim ou não? Temos que seguir adiante. A diferença é que Deus vai frustrar os seus projetos, os seus planos, os meus, porque os planos dele são muito maiores que os nossos. Você acredita que o meu sonho de moleque, sabe qual que era? Ser jogador de futebol. Deu certo, você pode perceber, né? Olha o tamanho da peça. Inclusive, a última vez que eu fui dar um trote, caí e quebrei o dedo. Olha que benção. É para Deus confirmando a minha vocação. É padre mesmo. A gente almeja algo, mas Deus pensa algo muito além da gente. Muito além. E se nós não tivermos a coragem de ouvir o que Deus está dizendo, quem vai me seguir vai renunciar a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Porque Jesus não quer que nós sejamos um povo que tenhamos um palpite sobre Deus, mas tenhamos uma experiência de fato a ponto que Ele seja Senhor. É por isso que Ele fala, não conta para ninguém não. Deixa que a revelação de Deus vá acontecendo. Porque esse Deus não é um Deus que vem justificar, dar fundamento para aquilo que eu já tenho vivido, mas vai trazer transformação. E gente, carregar a cruz de cada dia é os trabalhos, as dificuldades cotidianas que nós temos, não é verdade? Não tem dia na sua vida que você nem se suporta, não é? Você acorda e fala, nossa, nem eu aguento eu mesmo, quero fazer um auto-exorcismo, tem dia, não é verdade? A gente acorda desse jeito. Você não tem limitação de temperamento? A nível de relacionamento, muitas vezes, não tem aquela pessoa. Quem aqui tem uma pessoa que quando ela chega, você fica daquele jeito, levanta a mão. Tem alguém assim? Conhece? Você que não levanta a mão já sabe. É você essa pessoa, amém? Muitas revelações no dia de hoje. Isso são as nossas humanidades. Não estou dizendo que você tem que se acostumar com isso de jeito nenhum. Mas a nossa cruz diária é entender que nós somos assim, mas eu tenho um Senhor. E sabe por que nós temos dificuldade? Porque nós romantizamos demais as Escrituras. É bonito dizer que Jesus é o meu Senhor, de canta, né? Ele é o Senhor, e canta bonito. Mas sabe qual que é a condição de Senhor na vida de uma pessoa? Senhor é aquele que tem escravo, gente. O servo é um escravo. Ele reconheceu que existe alguém que manda nele, e é uma relação de obediência, mas não é uma obediência obrigatória, que Ele te deu uma obrigação. Deus te dá a possibilidade de dizer sim ou não a Ele, mas nós pagamos pelo sim e pagamos pelo não. Tem um refrão orante do Padre Zezinho que ele diz que a palavra do Senhor, quando chegou ao coração, desestabilizou o seu ser. Aí ele vai dizer, é fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A grande questão é, o que nós vamos fazer hoje? Qual é a resposta que eu vou dar a partir de agora? Entenda uma coisa, Jesus não está preocupado com o sentimentozinho que você tem no seu coração não, sabia disso? Já viu algumas vezes Jesus falando, nossa, eu estou magoado com você, na Bíblia, porque você passou por mim, Pedro, e não me cumprimentou, porque você não mandou mensagem para mim no WhatsApp quando eu vi que estava azulzinho. Não é o seu sentimento que conta, desculpa te dizer isso, é a sua atitude, é a referência que Ele é em mim, na minha e na sua vida. É isso que condiciona se de fato Ele é Senhor. É por isso que eu tenho que olhar para mim hoje e me perguntar, será que Jesus é meu Senhor mesmo? Porque a primeira leitura vai dizer que quando o Messias viria, Ele veio, de fato Jesus é isso, haveria um espírito de graça e de oração. E a imagem que o homem bíblico usa, eu gosto muito das escrituras, sobretudo dos Salmos, que eles pegam umas imagens muito fortes para eles, para expressar um sentimento que não tem palavra. Já fez a experiência de querer contar para alguém algo muito especial que acontece na sua vida e falta as palavras? Seja, por exemplo, quem é pai e mãe, a mulher quando descobre que é mãe é uma experiência muito forte, não é? O homem, não que ele não fica feliz quando descobre, mas quando vê a criança, normalmente para o homem é mais forte. Se você pedir para explicar o que ele sente, a gente não tem palavras para dizer o que acontece. Seja, por exemplo, na minha ordenação, não sei te explicar o que acontece. É como se você dissesse o seguinte, olha, se fosse explicar algo triste, você pegar um evento doloroso e falar assim, eu estou tão triste quanto no dia da perda daquele ente querido. Você não tem palavras, mas é uma expressão que traz isso.
tragédia de Adrademon, lá em Magedo ou Meguido, é onde aconteceu a morte do rei Josias, que para o povo foi algo muito trágico. Tanto que para o homem bíblico do Antigo Testamento, ali é o local do Armagedon, do final dos tempos. É como se dissesse: haverá uma tristeza tão grande por terem feito isso com ele, que é esse sentimento que vão ter. E nós fazemos isso todos os dias e não temos a mesma mudança, a mesma transformação, porque nós nos tornamos insensíveis. É por isso que hoje a palavra vem ao nosso coração, nos sacode. E você vai perguntar: o que eu sou para você? E para encerrar, deixa eu perguntar: quem aqui quer ter sucesso na vida? Levanta a mão. Todos nós. O que é sucesso? É realização, não é verdade? É estar com a vida harmônica, em paz. O critério de sucesso é Jesus. O que tem de Jesus na minha e na sua vida? Eu posso falar muito bonito aqui, mas o Senhor está me vendo na minha consciência. Ele está vendo meu coração, está vendo o seu. Vocês podem concordar comigo, mas Deus está vendo a nossa vida, a nossa realidade. E o sucesso, de fato, ele é consequência de uma vida baseada em Deus. Um dos pilares para nós medirmos como estamos é integridade. Você está inteiro no que você está fazendo? O que é estar inteiro? De coração, mente? Está inteiro no seu matrimônio? Está inteiro no seu trabalho? Está inteiro na sua missão? Ou seja, tem dubiedade, tem vida dupla. Se tem vida dupla, gente, mais do que algo imoral, está mostrando que algo está mal resolvido no seu coração. Não está alinhado com Deus. Está com clareza de finalidade? Você acorda sabendo o que você está fazendo da vida? Ou você acorda com os projetos assim, não sei, se compra uma bicicleta, ou se faça uma viagem, ou se vou na igreja, sabe? Aquelas confusões que já não devia ter mais na nossa vida. A integridade é importante, gente. É ter clareza onde nós estamos indo. É tomar uma decisão independente das circunstâncias. E para sabermos se estamos no caminho certo também, a grande pergunta quando diz quem é Jesus, Jesus pergunta quem sou eu para você, é a seguinte: para quem que eu tenho feito o que eu tenho feito? Para as pessoas verem? Porque o povo acha bonito? Qual que é a aprovação que eu procuro? Qual que é a legitimação? Hoje isso é tão sério. Quem tem criança em casa, adolescente em casa, percebe como é complicado a internet hoje. Como a internet se tornou um ambiente de legitimação perigosíssimo. E a pessoa, ela vive em função disso. Perceba que a loucura. Ela está preocupada com aquele que nem conhece, que legitima, que olhe, que aprove, quando na verdade a aprovação que nós temos que procurar é de Deus, porque essa é a que vale. Sabe que se Deus olhasse para nós hoje, a maneira como vivo nos meus relacionamentos, tem como colocar o carimbo de Jesus? Sabe que a maneira como eu utilizo os meus bens, eu sou uma pessoa que tem sensibilidade com os necessitados? Eu faço algo para alguém que precisa? Eu consagro a parte que é de Deus? Ou eu sou avarento apegado? Relacionamento, sou uma pessoa apegada demais? Tem gente que fica escravo de sentimento, gente, escravo de pessoas, por medo de perder. E aí vive a vida inteira atrás de migalha, de mesquinharia, quando na verdade, se eu respondo que Jesus é o Senhor, eu suporto até a falta de alguém que não me tem de fato. E se nós não tomarmos essa decisão, que somente nós podemos fazer, nós continuaremos vivendo uma vida aquém, e teremos as frustrações do mundo, e não a frustração que é de Deus em nossas vidas. A frustração que Deus traz, ela dói, mas ela cura, mas ela transforma, mas traz vida nova. Por isso hoje, olha com verdade para o seu coração. Eu sei que muitas vezes nós que estamos aqui hoje, te passa por sentimentos ruins, te passa pelo julgamento das pessoas. Talvez na sua casa hoje, as pessoas te olham com julgamento, com condenação. Talvez seja difícil você conviver no cenário que você está vivendo. Mas a grande questão é, no final, é você e Ele. Ele vai te olhar, Ele vai saber o seu esforço. A gente tem se amparado muito em pessoas, gente. Percebeu? Deixa eu dizer uma coisa para você, não para machucar ninguém não. Absoluto é só Deus, gente. Só Deus. O seu esposo vai te decepcionar. O seu filho, o Enzo, querido, bonitinho, lindo, maravilhoso, vai te decepcionar. A vida vai te decepcionar. Tudo vai te decepcionar. É porque as pessoas são imperfeitas. Você não é imperfeito também, sim ou não? Você não dá umas mancadas de vez em quando, não erra? É assim, gente. Mas Deus é absoluto. E é o que nós temos mais ignorado, não é verdade? É o que nós temos menos procurado. Qual que é a desculpa que nós temos dado para não fazer aquilo que é de Deus em nossas vidas? Qual que é a desculpa que eu tenho feito para não reconstruir a minha família? Para não voltar a fazer o que tem que ser feito? Qual que é a sabotagem que eu tenho me dado e que tem mostrado que Jesus não é o primeiro em minha vida?
Essa pergunta, gente, é uma pergunta de condenação, é séria. Porque tem muita gente indo pro abismo só porque não tem a coragem de assumir que errou, de pedir perdão, de se voltar para Jesus e viver a reconciliação dele. Mas hoje é o tempo. Fecha seus olhos, baixa sua cabeça, reza um pouquinho comigo. Fala com Deus nesse momento. Apresenta seu coração. Talvez você já veio amargurado para mim, se você veio porque tinha que vir. Talvez você veio aqui, mas está pensando em outra coisa. Veio porque é domingo, eu tenho que ir. Talvez há um tempo, mesmo que você caminha com Deus já, você tem sido mais cumpridor de preceito que provavelmente alguém que tem procurado essa conversão. Talvez você não consegue nem entender o que você está sentindo hoje. Mas independente de tudo, a palavra de Deus é muito clara. Só confia. Sabe que Pedro, na minha vida pessoal, ele me ensinou algo muito importante. Pedro, muitas vezes, ele acerta a resposta, mas ele sempre erra na interpretação. Lá em João 6, no discurso do pão da vida, quando Jesus, ele bate firme, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é bebida, quem não comer da minha carne, do meu sangue, não vai entrar no reino de Deus, não terá vida em mim. Todo mundo vai embora. E o Senhor pergunta, vocês não vão por quê? Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Gente, Pedro também não tinha entendido, mas Pedro confiava em Jesus. Hoje o Senhor não pede que você entenda tudo, só confia nele. Dá o passo de direção a Ele. E qual que é o passo de direção a Ele? Nós sabemos. Nós sabemos o que Jesus pensa sobre o matrimônio. Nós sabemos o que Jesus pensa sobre os relacionamentos. Nós sabemos o que Jesus pensa sobre a honestidade e a justiça. Nós sabemos o que Jesus pensa sobre o perdão e a reconciliação. Só faz. Ah, padre, eu não entendo o meu pai e minha mãe, não entendo os meus filhos, eu não entendo o meu marido, não entendo a minha esposa. Eu não entendo a igreja, eu não entendo o Papa, eu não entendo os bispos. Confia em Jesus. Dê o passo em direção a Ele. Sai desse emaranhado de problema, de situação mal resolvida. Volta seu coração para Ele hoje. O seu coração aceita. O Senhor disse que a salvação vem quando nós cremos no coração e confessamos com a boca. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos professar a nossa fé, daqui a pouco vamos fazer o nosso ofertório, onde aquilo que você vai consagrar materialmente é apenas expressão daquilo que você está consagrando a sua semana, das suas lutas. Mesmo que hoje você for no seu ofertório ofertar as lágrimas, mesmo que naquela gotinha d'água só tiver tristeza, dificuldade, oferta para Ele, porque quando Ele assume as coisas, tudo muda. E assumir Jesus Senhor é dizer que Ele é o responsável pela sua vida. Se você der o passo de conversão de fato hoje, e assumir que de fato a partir de agora Ele é o seu Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas da sua vida. Mas o Senhor não aceita meio termo. Ou Ele é Senhor ou Ele não é Senhor. Não tem como ser meio Senhor. Dê um passo em direção a Ele. Amém?